Super bem-vindo, super bem-vinda. De modo especial, iremos exibir a partir de agora para você, fã de artes marciais, a gravação do programa que vai ao ar no dia 26 de maio e você vai poder participar via YouTube. Deixe seu comentário e participe conosco. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, de Cara com a Fera, tudo junto com o detalhe do Demudo. A sua colaboração é fundamental. Claro que você vai aproveitar e vai na 94 FM RJ e vai seguir a rádio para compartilhar. Todos prontos? Vamos começar o programa 1, 2, por último 3. E no programa de hoje, dia 26 de maio, será por videoconferência, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Lembrando que o importante é se cuidar e ser prudente neste momento. Juntos venceremos esta batalha. Agora, vamos entrar em ação. Guarda alta, punhos cerrados e cara de mal. A partir de agora, vamos apresentar as feras que estarão conosco no programa de hoje. Aumente o som para as apresentações oficiais. Ricardo Libório, faixa preta do mestre Carlson Gracie, campeão mundial de jiu-jitsu em 96 e um dos nomes mais respeitados da arte suave. Nossa. Pedro Munhoz, atleta de MMA profissional, atualmente compete na categoria peso galo no Ultimate Fighting Championship. Renato Moicano, atleta de MMA profissional, atualmente compete na categoria peso leve no UFC. Além deles, o trio Black Belt do programa, André Fernandes, Renata Mó e Lucas Rodrigues. Na mesa de áudio, o genial Bruno Alex. E lembrando que você vai participar e vai deixar o seu recado via chat. No YouTube. Deixe o seu recado, a sua colaboração. É boa demais, é fundamental. Agora é hora de entrevistar o primeiro convidado desta terça-feira. Ele é natural do Rio de Janeiro, tem 52 anos. Atualmente reside em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. É um dos fundadores da Brazilian Top Team e América Top Team. Faixa preta do mestre Carlson Gracie, além de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Mestre Ricardo Libório, seja super bem-vindo ao De Cara com a Fera. Não, gente, obrigado vocês, é um prazer estar aqui, é uma honra. E não tem muita cara de mal não, hein, cara? Não sei se vocês estão esperando a cara de mal, mas estou muito mais com cara de Papai Noel do que qualquer outra coisa. Minha barba aqui de corona, tá? E daí a gente vai. Tem história muito importante no Mixed Martial Arts, no Jiu-Jitsu. Grandes nomes passaram por você. Libório, é o seguinte, tapete vermelho pro mestrão. Fala um pouquinho, bem rápido, como que tudo começou na sua vida. Já caiu aí de paraquedas? Não existe negócio de paraquedas para quem está 70 anos. Estou dizendo na forma de metáfora. Na luta. Muito tempo no jiu-jitsu. Me diga uma coisa. Como que é viver a vida inteira nas artes marciais, cara? Cara, eu acho que é falta de opção, então, né? Não, tô brincando. Eu comecei com 4 anos de idade. 4 anos de idade eu comecei a treinar judô. E de judô... Interessante, eu vi o André falando aí de taekwondo. Eu tentei fazer taekwondo, cara, mas a minha perna não passava meio metro do chão, eu não conseguia chutar o joelho de ninguém. Eu falei, isso aqui não é para mim, não. Eu vou tomar um outro rumo aqui, que o taekwondo não é minha. Aí eu comecei a treinar boxe. Fiz boxe antes de treinar jiu-jitsu, gente. E depois entrei no jiu-jitsu, porque o tio da minha namorada, da primeira namorada que eu tive, era o Carlos Rosado, o único faixa vermelha do Carso. E acabei conhecendo ele num churrasco, o cara me chamou para ir visitar a academia do Carso e eu fui e nunca mais olhei para trás. Dali foi embora, tá até hoje. Quase 70 anos. Demais. Né? Mestre, é o seguinte, você tem um papel fundamental no jiu-jitsu. Você fundou a Brazilian Top Team, a América Top Team. Coloca aí a sua participação nessas duas grandes escolas do Mixed Martial Arts. Você é fundamental para grandes nomes. Conta aí para a galera com quem você trabalhou, como é que começou, quais atletas que passaram pela sua mão aí. As atletas não darem para contar, gente. É muita gente, tá? Porra, escolhe alguns aí. Ai, não sei. Vamos lá. Vamos ver. Tudo começou, vamos dizer assim, em 91, né? 91 foi o grande confronto jiu-jitsu contra a luta livre, tá? O pessoal deve saber. O Lucas, então, deve estar... O Lucas deve estar com toda a listinha dele lá. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, Lucas, você puxa a orelha do velho, tá? Pode, eu sou horrível com data.
1991, cara, eu fazia parte daquele grupo de pessoas que foi treinar para ajudar o pessoal que ia lutar contra a luta livre. O Cássio foi o cara que absorveu a liderança disso, estava treinando todo mundo, e isso foi uma grande inspiração para mim, tá? Porque na época eu era funcionário de carreira do Banco do Brasil, era concursado do Banco do Brasil. E isso fazia uma grande diferença, até porque depois de 91 foi muito bom para o jiu-jitsu, mas para o Vale Tudo em si, gente, você sabe que isso foi devastador para quem se associava naquela época com o Vale Tudo em si, né? Era briga de galo, era briga de rua, era marginalidade, era o que eles pensavam que era. Em 91 a gente treinando, e foi quando teve a primeira união do jiu-jitsu mesmo. Aí era Marcelo Bering, Fábio Gugel, Traven, Castelo Branco. Castelo chegou aí lá treinar com a gente também, e Murilo Bustamante, o Valide, a Maurizinho Bittetti, Alan Góes, tem tanta gente, mas o Carson era o grande professor. E essa foi a grande inspiração, porque foi para poucos que viram o Carson no tatame ensinando mesmo, entendeu? E foi um grande sucesso em 91, o jiu-jitsu ganhou da luta livre. Aí, nessa época, todo adolescente queria fazer jiu-jitsu, né? E toda mãe de adolescente odiava o jiu-jitsu, porque comparava isso com briga de galo. E aí foi evoluindo. Em 93 veio o UFC e já tinha. 91 foi bem diferente, porque o time do Cássio, que era um time de jiu-jitsu, voltado para pano, começou a treinar sem kimono e botou tudo agora num vale tudo. Não esqueça isso. Foi uma grande época de transformação. Foi antes do UFC, mas ao mesmo tempo foi uma direção que o Cássio tomou, porque dali começaram a surgir oportunidades, né? E esse encontro de oportunidades foi muito grande no mundo inteiro. Foi, para você entender, André, foi dali, 91, 92, que as oportunidades começaram a surgir, que a gente teve encontro, por exemplo, com condicionamento físico, que antes disso não existia. Pô. Não existia condicionamento físico. Aí, de repente, você está enfrentando atleta de judô, atleta de wrestling, atleta de outras categorias, que todo mundo fazia condicionamento físico, e suplementação e o negócio todo. Você, meu irmão, a gente está muito por trás. A única coisa que a gente tem mesmo é o jiu-jitsu que está à frente de todo mundo. Mas em termos de preparação física, não dava nem para comparar. Perder peso não existia. E essa foi uma grande diferença para todo mundo. A pessoa começou a incorporar, a virar mais profissional. Em 93 apareceu o UFC, logo depois disso o Pride surgiu, e eu acompanhei essa fase toda, né? Eu acompanhei essa fase de Vale Tudo, de No Holds Bar e de MMA. E de Carson Gracie Team para Brasília Top Team, para América Top Team, e agora fazendo as outras coisas que eu estou fazendo, é mais ou menos que, vamos falar, não existe sorte, né? Que nem o Rafael está falando aí, mas eu acho realmente que eu estava no lugar certo, na hora certa, entendeu? Sensacional. Basicamente isso. Desculpa, o mestre Libório, lembrando que ele está nos Estados Unidos por videoconferência. Deixa eu botar a galera para participar. Lucas Rodrigues, André Fernandes e Renatinha Amó podem participar com o mestre Ricardo Libório, que tem muita história, hein, turma? Muita história para contar. Nossa, a gente fica querendo saber de tudo. Pena que tem que falar rapidinho aqui. Mas, ô mestre, você falou agora que teve muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu acredito que uma coisa que diferenciou muito e acho que causou essa sua trajetória tão bem-sucedida até hoje, eu acho que você teve um olhar diferente para aquela situação, para o jiu-jitsu, para esse boom todo, né? Para essa novidade toda, diferente, acho, até dos seus companheiros da época, porque acho que é uma geração que não olhava muito como empreendedorismo, assim, como uma possibilidade de se fazer uma carreira mesmo em cima disso, né? Como você gerenciou aí duas das maiores equipes de MMA atualmente. Hoje em dia, conseguiu colocar o jiu-jitsu nas maiores faculdades do mundo, né? Na segunda maior faculdade dos Estados Unidos. Eu acho que você teve uma visão muito avançada para a época, né? Que é uma geração que não fez dinheiro, né? com jiu-jitsu, assim, como uma carreira, assim, como você conseguiu trazer até hoje e cada vez mais bem-sucedido. Então, da onde veio esse olhar, né? Esse feeling, né? de transformar um campeão, que você já fazia sucesso, né, como campeão mundial e tudo como lutador, mas ainda mais com esse olhar do empreendedorismo mesmo, né, como gerente assim, do negócio. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, entendeu, Renatinha?
ao mesmo tempo que eu estava treinando, eu tinha uma vida paralela que era de gerente de banco. Por mais que eu não gostasse daquilo, tá? Isso é uma carreira que meu pai, de uma certa maneira, me induziu, porque meu pai se aposentou como superintendente do banco e eu mais ou menos segui os passos, fiz concurso com 18 anos, mas comecei a trabalhar com 13. Então eu sempre estava ligado, era sempre. Mas o que eu sabia é que eu amava o esporte, né? E chegou uma hora que era uma encruzilhada. Mas eu tive acesso a grandes cabeças, vamos dizer assim, são indústrias diferentes, né? E várias pessoas bem capacitadas vão para a indústria. A indústria financeira não se compara. Mas se você botar em perspectiva, e você aprende isso, eu trabalhei no Banco do Brasil, mas eu fazia faculdade na Gama Filho e na Cândido Mendes. Eu cheguei a fazer a Cândido Mendes, depois passei para a Gama Filho. E sempre foi administração por causa do banco. Por mais que eu, pô, presta atenção, não aprendi, não esqueço, não lembro de nada. Porra, eu fazia aquele negócio muito mais por obrigação mesmo do que não era minha ser administrador, não. Mas eu acho que me deu uma certa base para conseguir entender alguns sistemas básicos de business. Né? Não tem como pular no business sem ter um programa compreensivo de marketing, um programa compreensivo de vendas, e você tem uma estrutura mesmo do que é o business. No nosso caso, pô, é um serviço, né? Você tem que prestar serviço. E caras como o Pedrinho, por exemplo, o Pedrinho, bom, um tremendo atleta, o Pedrinho sabe disso também, é um tremendo atleta, ele depende de lutas em si, mas não se pode montar uma estrutura dependendo de atletas só para lutar. O Pedro sabe disso, o nego se machuca, e aí, como é que fica? Não tem. O Pedro é perfeito os lutadores são perfeitos para se equiparem mais ainda, para se tornarem professores, o que não são todos que conseguem, porque vai aí metodologia de ensino, vai completamente aí relativo à pedagogia da coisa, a como ensinar conceitos e como passar, mas acima de tudo, um cara como o Pedrinho é um marketing, não tem como. Aí você pega isso que a gente chama de marketing dollars e apresenta um produto comercial que para nós sempre foi aula, né? Aula e produtos em si, a marca em si, e licenças, e daí vai embora. Mas essa ideia que chama de entrepreneurship, de empreendedor, isso acho que veio mesmo de tempo de Banco do Brasil, e observando e olhando. E eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui muito. Não vou dizer que sou estudioso para as coisas que eu gosto de estudar, mas eu sempre fui muito curioso. Então, pô, era quem está dando certo, o que está dando certo. E tem muita coisa assim também. Tem outras indústrias, tem outros esportes. O que está dando certo lá, por que não vai dar certo aqui? Entendeu? Eu sempre tive essa cabeça mais aberta para tentar pesquisar o melhor. Né? E foi isso que te levou para os Estados Unidos, mestre? Foi ir atrás do que estava dando certo, de onde estavam crescendo e foi para lá? Não foi não, Renatinha. O que aconteceu foi o seguinte, na época da Brasília Top Team, pô, nosso time da Brasília Top Team, imagina isso, Minotouro, Vitor Belfort, porra, Carlão Barreto, Murilo Bustamante, Zé Maris Perry, Alan Góes, Arona, Paulão, esses caras todos assim são as bases. O que acontecia? A gente só tinha um manager. O único cara que falava inglês era o manager, que era o Zé Mário. Chegou uma hora que a gente tinha uma base de lutadores de time B vindo para substituir esse pessoal que precisava de management também. E a gente precisava de mais gente aprendendo inglês e falando inglês. Aí eu decidi, cara, eu preciso aprender inglês. Aí eu decidi passar 6 meses fora. Aí recebi uma proposta do Japão, que era até da gerente da Brasília Top Team no Japão, e depois fui para os Estados Unidos, encontrei com o dono da American Top Team, que é o Lambert, e porra, a gente fez uma associação. Na época eu tinha proposto uma coisa para o time, que era criar em cada país as top teams com os logos dos países, porque faz mais sentido, entendeu? Não adianta ir para o Canadá e torcer para a Brasília Top Team, funciona bastante, mas limita. Se é Canadian Top Team, como é American? Se é American Top Team, é diferente. Eu faço a cara que eu tive, na época não foi muito bem aceita, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu vendi minha parte para o Zé Mário, para o Bebel e para o Murilo e peguei a marca da American Top Team. E a gente fez e já nasceu um bebê de baleia já, né? Já sabia que ia ser grande, porque a gente já sabia que era muita experiência do tempo de Carson Gracie, do tempo de Brasília Top Team.
era muito problema já por debaixo da ponte, né? Então já tinha uma experiência muito grande nisso. E eu sabia também que não podia contar com o dinheiro do atleta. Não tem como, Uhum. gente. Não tem como. O atleta é um veículo de marketing. É isso. Entendeu? Você contar com mais do que isso, de uma certa maneira, você pisar em ovos aí. Entendeu? Então, Bacana quando eu fui para os demais. Estados Unidos, eu já fui com uma ideia de pesquisar quem estava se dando bem, quem estava sendo bem sucedido e por quê. Aí foi o mesmo, Bacana né? demais. E Acabou foi. travando, né? Acabou travando. Pode concluir, mestre Ricardo Libano, porque a internet aí trava e parece que saiu aí do ar e não voltou. Pode concluir. E eu concluí aqui, gente. Eu não sei o que chegou aí para vocês. O que vocês Ah, ouviram? beleza. Aqui na minha chegou aquele O que silêncio. vocês Bom, ouviram? vamos dar sequência ao programa, mestrão. Temos um cara casca grossíssimo, amigo, com um olhar concentrado. Vamos chamar o segundo convidado desta terça-feira. Ele é natural de São Paulo, tem 33 anos, atualmente compete na categoria peso galo do Ultimate Fighting Championship e está na 7ª posição no ranking da categoria até 61 quilos. Pedro Munhoz, seja super bem-vindo ao De Cara com a Fera. Muito obrigado pelo convite aí. Para mim é uma satisfação estar podendo fazer parte aí de pessoas como nosso grande mestre Ricardo Libório e toda essa galera que eu acabei conhecendo hoje, agora. E pelo pouco que eu fiquei sabendo, estão fazendo um trabalho bem legal, difundindo todas as artes marciais no Brasil. Bem interessante, Muito obrigado aí pelo convite. Quem agradece somos nós. Ô, Pedro Munhoz, é o seguinte, já vou te colocar, amigo, numa cilada danada. É o seguinte, logicamente brincando. Você é o 7º no ranking mundial na categoria peso galo. Só vai enfrentar fera, porque você quer o cinturão da categoria até 61 quilos. Aí a gente tem alguns nomes que estão acima de você. E o brasileiro José Aldo é o 6º. Não sei o que, na verdade, passa na sua cabeça, dos seus empresários e do Dana White. Para você, seria uma boa luta contra o José Aldo ou você prefere, nesse momento, o Frank Edgar, o Ryan Faber? E aí? Vamos lá, por partes, né? Quando o José Aldo anunciou a descida da categoria, que ele ia descer da categoria pena, ele ia para a categoria galo, ele já estava com uma luta já com meu companheiro de equipe, o Marlon Moraes, companheiro de treino meu também, nós treinamos quase todos os dias na American Top Team, e no qual eu ajudei também, fiz parte do camp do Marlon, ajudando ele para a luta contra o José Aldo. Eu era o número 6º do ranking nessa época. O José Aldo ele apareceu como número 9º do ranking. Ele lutou com o Marlon que era acho que número 1, número 2, ele perdeu, e aí ele subiu na colocação dos rankings e tomou minha frente como 6º, e eu fui para trás o 7º. Aí eu me lembro na época que eu fiz uma galera que eu conhecia da imprensa, e eu fiz um desafio para ele profissionalmente. Não tenho nenhum problema com nenhum lutador, tudo isso daqui é a parte profissional, e seria uma luta que interessaria, eu acho que bastante para o Brasil. O José Aldo, como uma lenda viva aí, um dos maiores detentores de cinturões do UFC, entendeu? Eu aprendi muito assistindo o José Aldo, mas chegou uma hora que a gente começa a enfrentar os nossos fãs, as pessoas, os nossos ídolos. E aí foi nessa hora que eu lancei um desafio. Era uma luta que me interessaria bastante no momento. Ele vinha de uma derrota, eu tinha vindo de uma derrota por decisão, uma luta bem parelha, no qual agora o oponente, o Aljamain, vai disputar pelo cinturão. Eu vinha de 4, 5 vitórias consecutivas, 2 finalizações, 2 nocautes, então a minha luta contra o Aljamain era a luta para definir contra o cinturão. Algumas coisas aconteceram ali, o plano foi modificado, então foi quando eu lancei esse desafio contra o José Aldo. Mas aí houve agora todo esse problema aí com a crise, com a pandemia, e parece que agora minha próxima luta vai ser contra o Frank Edgar. Bacana. Em primeira mão ou já aí nos Estados Unidos todo mundo já sabe? Na verdade, nós estamos em negociações e já fizeram alguns boatos na internet que vai ser a luta que está sendo
tentando ser planejada, assim, tal. Então, assim, não assinamos nenhum contrato ainda, mas é o que vem falando bastante e é o que eu sei até agora nesse momento. E me disseram que é 100% dia 11 de julho em Las Vegas. Então, é isso aí. Bacana. Ô, Munhoz, momento de pandemia, muita gente aqui no Brasil em casa, nos Estados Unidos eu também acredito que também esteja da mesma forma. Tem conseguido treinar? Tem conseguido fazer o dever de casa? Logo quando houve essa pandemia, academia tem, o Libório sabe como que é, uma academia gigante, muitos atletas. A academia foi fechada para todos os alunos, crianças, adultos, pessoas que fazem as aulas convencionais da academia, kickboxing, tudo, foi fechado. Imediatamente, logo depois disso, teve uma outra demanda do governo e a academia ficou fechada. Aí o que houve? Tinha uns, mais ou menos, entre 8 e 10 lutadores que iriam lutar entre maio e junho, que o UFC tinha dado certeza que eles iam lutar. Então, a academia, o que nós estávamos fazendo grupo, no máximo, entre 8 pessoas, no máximo, e uma academia muito grande. E um intervalo de um treino para o outro era de 1 hora, a academia era limpada, aí chegava um outro grupo e assim sucessivamente. Perfeito. Renata Mó, André Fernandes, Lucas Rodrigues. Eu gostaria, né, como professor de educação física, preparador físico, eu sei que, naturalmente, a condição atlética é um dos pontos mais importantes, né, quando você vai disputar uma luta tão importante como essa, entre os 10 melhores do ranking da categoria. Naturalmente, a intensidade dos treinos é algo que reduz muito a imunidade do atleta. Então, a gente vive um momento muito complexo do ponto de vista fisiológico para todos os atletas, no sentido de que, se você extrapola no treino, você baixa a imunidade, pode ficar suscetível a contrair o coronavírus, e, ao mesmo tempo, se você não faz esse treino intenso, você pode não chegar no ápice da sua forma física dentro daquela competição-alvo. Então, você tem duas situações muito complexas, né? Muito difíceis de lidar, mas, naturalmente, isso, para um atleta do seu nível, acaba sendo um fator psicológico a mais. Como que está a sua mente, né? Como que está a sua preparação psicológica para lidar com todas essas situações que, naturalmente, a gente não estaria vivendo se fosse uma situação normal, uma luta normal, dentro daquilo que a gente entende como normalidade no mundo? Muito boa pergunta. Eu acredito que isso tem um fator muito grande devido a tudo isso que você falou, entendeu? Mas eu acredito também que, independente de tudo isso, no nível de competição igual nós estamos competindo atualmente hoje no UFC, eu acredito, vamos tirar um pouco a parte fisiológica, a parte da saúde em si, em questão de treinar, baixar a imunidade, vamos só colocar um outro fator que você abrangiu agora, que é muito importante, que é a parte mental. Eu acho que a parte mental, a gente tem um exemplo aí, o Jacaré. O cara estava no ápice, pronto para lutar, e a luta dele foi cancelada devido que ele foi infectado pelo coronavírus. Então, eu acredito assim que o vírus ele se manifesta em pessoas de maneiras diferentes, não são todas as pessoas que são, né, da mesma maneira. Eu acredito que todos nós estamos na mesma situação, e teve uma pesquisa que eu vi que a maioria das pessoas que foi infectada pelo vírus são pessoas que estavam extremamente no lockdown. Então isso daí a gente pode ficar aqui conversando aqui durante 1 hora fácil só, né, devido dessa pandemia e que todos os malefícios que trazem dela. Eu acredito que o trabalho, e você abrangiu também uma área muito boa, que é o trabalho mental. Eu tenho um coach mental, inclusive eu acredito que é um dos melhores do Brasil, é um cara que ele se empenha muito, Lincoln Nunes. Pode falar? Sim. Pode continuar. Ah, tá. Eu achava que tinha... E, inclusive, gostaria aqui de deixar aqui, né, para a galera agradecer o apoio desse meu preparador, coach mental,
Lincoln Nunes, e nós vimos conversando bastante estratégia, porque é uma situação delicada agora nesse período que nós estamos treinando, nesse período que nós estamos me preparando, entendeu? E agora a minha penúltima luta eu ganhei de um ex-campeão, entendeu? Agora estou lutando novamente contra um ex-campeão, uma lenda, entendeu? Então, com certeza, além da preparação física, eu me dedico bastante à minha preparação mental, entendeu? Toda essa parte de adaptação. Tivemos que adaptar. Eu treinava mais ou menos entre 10, 20 pessoas, assim. Na semana, reduziu para 3, 4 pessoas, entendeu? Até menos, vamos dizer. Então, eu estou mantendo a intensidade com um número menor de companheiros de treino e eu acredito que, para esse momento, melhor impossível. Bacana, esse é o Pedro Munhoz, casca grossa da pesada e futuro campeão na categoria peso do galo, amigo. Segura o garoto que eu quero ver. Ô, Lucas Rodrigues, entra no game. Opa, perguntar ao Pedro justamente sobre a última luta dele. Ele fez menção aí a sua última vitória, né? Fez menção à luta contra o Cody Garbrandt. Quando ele fez essa luta, venceu muito bem. Todo mundo fala do nocaute, né? Que realmente foi um nocaute devastador contra um ex-campeão que é conhecido pelo boxe, mas para mim o mais impressionante foi a sua estratégia. Você demonstrou muita calma, você buscou ali frustrar o Cody Garbrandt para fazer com que ele fosse induzido ao erro, porque já é sabido que ele é um cara que, quando ele não consegue encaixar a estratégia dele, ele perde um pouco a cabeça, e foi o que aconteceu. Você se movimentou muito bem, ele não encontrava distância, você também chutava baixo, ele se perdia um pouco. Queria saber se foi essa mesma estratégia, você fazer com que ele perdesse a cabeça, que ele se afobasse, para você usar o que você tem de melhor ali na hora, já que você é um atleta letal, e finalizar ou nocautear, que foi o que aconteceu. A galera, eles, né, tem como o meu background de jiu-jitsu, entendeu? Inclusive, no decorrer dessa luta, várias entrevistas eu fiz, pessoas me ligavam na semana da luta, e eles achavam que eu ia, de uma maneira ou outra, tentar colocar essa luta para baixo. Mas uma característica minha, as pessoas que assistem minha luta, eu não sou um cara que eu busco a ação da queda. Como o Mestre Libório falou que ele teve, antes de começar o jiu-jitsu, ele fez o boxe. E qual foi a arte marcial? Foi taekwondo, não foi, mestre? Foi taekwondo. Então, eu inclusive, esses dias eu postei uma foto, acho que faz 2 semanas, eu com 3 anos de idade já estava batendo já no saco de pancada. O meu pai, ele foi um cara que ele foi muito fanático do boxe e do futebol. Essas eram as 2 paixões dele. Então, desde criança, assim, eu tive muito hábito de jogar futebol e nós tínhamos saco em casa e meu pai me levava para academia desde criança, e meu sonho de criança era ser igual o Van Damme, que eu queria ser um kickboxer. Então, aos meus 6 anos, aos meus 12 anos de idade, eu treinei karatê, competi karatê, fui vice-campeão paulista, semi-contato, né, que é o estilo Shotokan. Então, quando eu comecei o jiu-jitsu, foi por causa que eu assisti o UFC, que até então eu gostava dos atletas que eram os strikers. Mas aí, quando eu vi o Royce Gracie colocando todo mundo para baixo, de kimono finalizando, eu falei, jiu-jitsu? Eu falei, que coisa. Aí, na época, eu nunca nem tinha ouvido falar de jiu-jitsu no Brasil. Foi quando que, depois daí, mais ou menos de 1 ano, eu encontrei uma academia de jiu-jitsu. Comecei a praticar jiu-jitsu. Imediatamente, quando eu conheci jiu-jitsu, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Eu me empenhei. Depois de 6 meses que já estava treinando, eu competi meu primeiro campeonato paulista de jiu-jitsu, faixa amarela, que na época eu tinha 14 anos. Fui campeão paulista. Eu lembro com faixa verde, eu fui para o Rio de Janeiro. Foi a minha primeira viagem que eu fui para o Rio de Janeiro, competi o campeonato brasileiro infanto-juvenil e juvenil, que era lá no Clube da Tijuca, onde faziam o Mundial. Eles faziam lá também um brasileiro infanto-juvenil. Então eu fui me empenhando bastante no jiu-jitsu. E quando eu já estava na faixa roxa de jiu-jitsu, eu já tinha trocado eu tinha ido para uma outra equipe, que era do Barbosa. Esse Libório sabe quem é o Barbosinha. Foi quando deixei a Godoy Macaco. Eu queria uma equipe no qual eu poderia treinar com melhores lutadores. Na época era o Murilo Santana, meu companheiro de treino, o Thiago Alves, o Calil, Cícero Costa, Leandro Loura, faixa azul, Augusto Ferrari, Adriano Silva, e até mesmo o nosso próprio mestre Barbosinha, no qual eu peguei a faixa preta com ele em 2007.
Então, quando na faixa roxa de jiu-jitsu, eu já tinha um plano já de lutar o UFC, porque foi esse motivo que eu comecei a fazer jiu-jitsu. Quando eu vi o Royce Gracie no UFC, eu falei, pô, acho legal. Eu já tinha uma experiência já de karatê, gostava um pouco de brigar na rua, então para mim foi assim, foi algo que foi meio que natural, entendeu? E aí eu lembro que na faixa roxa tinha uma academia de jiu-jitsu perto da minha casa, que eu tinha começado a treinar lá, mas já estava treinando no Barbosa nessa época, o Peter Venâncio, que era um cara, um dos maiores nomes do boxe brasileiro, mundial, dava aula nessa academia. Aí matriculei nessa academia, comecei a treinar com o Peter Venâncio, e coisa de 3 meses também já estava competindo boxe amador. Competi Campeonato Paulista, eu competi, fiz 3 lutas entre academias, e quando eu ia lutar a Forja dos Campeões, eu tinha machucado o meu joelho durante um treino de jiu-jitsu que nós estávamos fazendo, que ia competir. Enfim, no meu 1 ano antes de eu pegar a preta, eu comecei a treinar Muay Thai, porque meu objetivo é que quando eu pegasse a preta, e quando eu me formei também em Educação Física foi em 2008, em 2009 eu queria fazer minha estreia. Aí quando foi em março de 2009, eu fiz a minha estreia no MMA, e na época eu lutei com um lutador que já tinha muito mais experiência comigo, Reginaldo Vieira, que acabou ganhando o TUF na edição do Brasil que teve. Foi minha primeira luta no MMA, ganhei dele no segundo round, ground and pound. Aí logo depois daí eu lutei com o Matsumoto, que era um grande nome de jiu-jitsu, tinha me ganhado no jiu-jitsu, eu era faixa roxa quando eu competi contra ele, era faixa preta, e foi minha segunda luta no MMA, ele já tinha várias lutas no Japão, ganhei dele, nocaute técnico, segundo round, e minha terceira luta foi contra um atleta, o Pablo Alfonso, que era um atleta que já tinha lutado Strike Force, era um atleta que já em Miami, provavelmente o mestre Libório já ouviu falar dele já, o Pablo Alfonso, mestre? Pablo lutou também com o Parrupinha. Esse mesmo. E nós aceitamos a luta no Jungle Fight. Ele tinha, eu estava com 2 lutas, 2 vitórias, e acho que ele tinha 8 ou 10 lutas, algo assim, 8 vitórias. E eu ganhei dele, decisão unânime, ganhei assim, com uma certa vantagem técnica. E aí foi quando eu recebi a proposta de ir para Black House em Los Angeles, através do Joinha e do Ed Soares. Aí eu fui para Los Angeles, no qual eu fiquei 7 anos. Em Los Angeles eu lutei alguns eventos locais, fui campeão num evento local, assinei com o RFA na época, que hoje é o LFA. Na minha terceira luta do LFA, eu lutei com um veterano do UFC, que é o Jeff Kern. Foi a primeira vez que eu fui campeão, ganhei de um ex-veterano, defendi o cinturão, aí foi quando eu fui para o UFC. Aí nessa época eu estava empenhado, todos os meus treinos eram na Califórnia, cheguei para ir na American Top Team, não sei se o senhor lembra, em 2015, fiquei uma semana aí. Nessa época, mestre, eu era, vamos dizer, o cara mais leve que eu treinei foi o Thiaguinho, foi o Thiago Moisés. Thiago Moisés, que lutou esse final de semana. Isso, aí não me impressionou muito, eu voltei para a Califórnia, fiquei durante mais 2 anos lá. No período que eu fiquei na Califórnia, eu lutei com o Gerard Sanders, que era da American Top Team, eu conheci alguns treinadores na época, e quando eu lutei com o Justice Coggins também. Justin, né? Aí lutei com o Justice Coggins no Brasil, eu finalizei na guilhotina. Aí eu fui fazer uma outra visita para a American Top Team em 2017. Que inclusive nos finais de semana eu ia para Orlando, e em Orlando eu treinava com o mestre Libório. Te agradeço muito, mestre, nunca tive a oportunidade de te agradecer por aqueles treinos que nós fazíamos, porque minha família ficava em Orlando. Pedrinho ia lá, cara, era a época que a gente estava treinando o Bruninho Malfacini, o Pedro foi essencial no treinamento para o Bruno, essencial, ajudou muito o Bruninho, foi fundamental, a gente queria até que você fosse para Orlando mais vezes. Aí a minha esposa estava na casa da minha sogra, em Orlando, e eu estava aqui na American Top Team, que são 3 horas. Então eu passava aqui a semana inteira, final de semana eu passava lá. Como eu ia lutar na Suécia, contra um lutador polonês bem duro, nos finais de semana eu continuava o treino com o mestre Libório. Qualquer lugar que ele fosse dar aula, ou o Bruninho ia estar, nós se encontrávamos e treinávamos. Isso mesmo. E teve uma vez na parede que o Bruninho começou a se embolar e a gente acabou te chutando, lembra? E os caras me derrubando. Eu já apanhei muito assim, cara, indiretamente.
Pô, esses caras são só monstros, né? Ô, mestre Libório e Munhoz, é o seguinte, vou entrar num tema aqui que ele é bem factual. A gente está tendo muitos erros dos árbitros, né, dos jurados, dos juízes. E tem atleta perdendo ou ganhando. E quem está ganhando está perdendo. E aí? Que situação que o atleta que se prepara, faz o dever de casa, e quando deveria ter o braço levantado, estendido, aí ele vê o outro que ele acabou vencendo, de fato, moralmente. Todo mundo aí que conhece luta sabe que eu estou falando, que está acontecendo, infelizmente. Como é que faz, hein, Munhoz? É treinar para nocautear mesmo e não ter colher? Isso daí é um assunto bem delicado mesmo. Isso daí já aconteceu comigo já. Aconteceu comigo 2 vezes. E depois eu assisti, eu tirei, deixei passar anos e anos. Aí eu assisti a luta sem emoção nenhuma. E aconteceu isso comigo quando eu vinha de uma sequência de 5 vitórias e eu lutei contra o John Dodson. Ele exatamente só correu a luta inteira. Eu fui o agressor a luta inteira. Toda vez que ele me golpeava, eu batia de encontro com ele. Ele ia para trás, ele caía. O poder de força, de diferença era significativamente diferente. Diferi golpes no corpo dele. Ele falou que o golpe tinha sido nas partes baixas. E o juiz falou que ia tirar ponto se ele fizesse isso de novo. Ficou ali naquela manha, evitando a luta o tempo todo. Não foi um combate eletrizante, porque ele fugiu muito. E no final deram decisão dividida, mas em favor dele. Aí, a partir desse momento, eu falei, comecei a pesquisar. E é um assunto bem delicado, e o mestre Ricardo Libório pode confirmar com isso, porque a maioria dos juízes laterais, os juízes centrais, muitas vezes, a maioria deles, eles treinam, eles sabem o que está acontecendo ali. Os juízes laterais não sabem, muitas vezes, eles nem assistem a luta. O Joe Rogan fez um comentário desse, não faz muito tempo. Ele ficava toda hora frisando numa mesma pessoa que estava sendo parte dos juízes laterais, e essa pessoa estava olhando no celular para baixo enquanto a luta estava rolando. Então, não tem muito critério, entendeu? Tem algumas coisas aí, viu, gente? Olha só. Pedrinho, e aí, mestre Ricardo Libório? Pode entrar, falei. Primeiro tem o seguinte, gente, você tem que pegar o histórico da coisa. Como é que foi isso? Quando o MMA realmente surgiu e passou no Senado como se fosse um esporte agora organizado, o que aconteceu? Todas as federações de boxe, de alguma maneira, pegaram a responsabilidade para isso. O que todo mundo tem que entender é que nos Estados Unidos, a Federação de Boxe é administrada pelo governo do estado. Vocês não entenderam? Olha só que coisa. Aqui na Flórida, tem uma equipe em Tallahassee que é responsável simplesmente para as federações de MMA e boxe. Boxing, crescendo o olho na oportunidade do esporte, que eles pagam. Cada promotor paga para fazer um evento, tá, cara? O que os caras fizeram? Os caras simplesmente abraçaram o esporte que eles não têm o mínimo conhecimento, cara. E começaram de uma certa maneira aqui, começaram a meu irmão, ajuda aqui, ajuda colar. E o que tem um problema também, ele não pode chamar nenhum cabeça de time que tem muito mais capacidade para dar uma sugestão melhor sobre regras, por causa desse problema político. O cara trabalhando lá, ele não pode estar como refri e, ao mesmo tempo, os alunos dele lutando, por mais que isso aconteça, tá? Eu acho, olha só, Pedrinho, não sei se você vai concordar comigo, vai parecer até meio maluquice, tá, cara? Mas eu acho que está um ponto aí, cara, de usar inteligência artificial para isso, porra. Pega-se as bases do que são as regras e deixa um computador, porra, botar o resultado. O problema é que isso não é só esporte, gente. MMA não é só esporte, é entretenimento. Então tem diferença, sim, e não vai dizer que não tem. Tem diferença quando o cara é da cidade, tem diferença quando o cara é um grande vendedor de tickets, tem de pay-per-view, tem diferenças e diferenças aí nessa equação, cara. Milhões. Mas se não fosse inteligência artificial, o negócio resolve, pô. Entendeu? Mas isso não vai acontecer nunca, porque é político. De uma certa maneira, não vai resolver o problema financeiro de muita gente, né? É por aí. Perfeito. Que legal. Ricardo Libório. Pedrinho, como que você acha aí?
essa declaração do mestre Libório é bem coerente, né? É bem consistente. É bem difícil, de fato, você que treina bastante, que quer ser o campeão, e ganhou e perdeu. É bem difícil. Sim, pode atrapalhar os planos, né? Pode atrapalhar os planos se... Que nem o meu plano era lutar pelo cinturão. Então, numa luta dessa, fez eu ter que recomeçar já um trabalho que eu já poderia já ter diminuído uma luta menos por uma chegada de um cinturão. E eu estava vindo forte de 5 vitórias, 2 finalizações da noite, uma luta da noite. Então, assim, eu estava emendando de uma vitória. E agora, tipo, é um negócio que, de uma maneira ou outra, te emplaca. Mas eu adoto e eu achei bem legal a ideia do mestre Libório. E é bem importante também para mim mesmo, que faço parte disso daí quase a minha vida toda, ouvir pessoas assim como o mestre Libório, porque ele presenciou eventos no Pride, presenciou Bellator, presenciou Strikeforce, presenciou o UFC, e não só isso na parte como treinador, mas na parte por trás disso, de conhecer pessoas que trabalham para companhias e ver como funciona isso de uma forma que eu não vi, porque eu estou naquele momento que eu vou para a semana da luta, eu foco no meu treino na luta, e todas as coisas que estão acontecendo política por trás disso, eu não me intero. Então, isso daí é o que o mestre falou. Eu vou falar uma coisa. Você eu acho que ainda seria a melhor decisão. Você ainda é uma sumidade, cara. Por quê? Porque o Pedro fala inglês, Pedro tem um carisma tremendo, e é um cara, meu irmão, esclarecido, de ser tremendo lutador. Não estou nem falando da qualidade, porque ele está falando, não, eu sou o cara que se foca no treino. Não, peraí, tem muita gente aí que não tem a qualidade de um Pedro e que consegue blá, 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 e consegue agressivo. Não, é uma natureza do esporte agora, é um blueprint do esporte para fazer dinheiro. E todo mundo sabe, de uma certa maneira, que a empresa, vamos dizer, pelo menos o UFC, direciona o atleta para aquele tipo de linha de pensamento, cara. Pô, é questão básica. Quantas vezes eu já fui em entrevista de atleta, e o Pedrinho vai confirmar isso, onde o produtor da entrevista está falando, pô, meu irmão, ele falou isso de você. O que você fala para ele? Pô, vamos rodar de novo? Vamos fazer mais uma vez? Entendeu? O cara quer tirar um resultado de uma emoção que talvez não seja de um cara como o Pedro, cara. Por exemplo, o Pedro é um exemplo disso, porque o Pedro não é um cara agressivo, cara. Entendeu? O Pedro é um cara de coragem, é um cara que vai, meu irmão, vamos lá, linha para frente. Mas não é um cara que vai chegar lá e, porra, mandar isso ou mandar aquilo. Pode até ser que vá, posso até estar errado aqui, Pedrinho. Você deve ter um lado aí meio... Não, mas eu acho que você, pela vivência que você teve no esporte e por todas as pessoas assim que já passaram já na sua mão, eu acho que você contém uma certa leitura da pessoa, sem a pessoa tem que falar muito, e é mais ou menos isso daí mesmo. Eu não me intero muito dessa parte, eu foco lá no meu resultado e eu me retiro muito disso daí. Inclusive, faz pouco tempo atrás, eu já estou no UFC 7 anos e meio. Recentemente eu comecei a fazer amizade com as pessoas que trabalham como os matchmakers, o Dana White, e fazer parte da reunião, só eu e eles, entendeu? Para desenvolver essa relação com os matchmakers, com a galera do UFC, entendeu? Chegar lá, poder me expressar, poder conversar com eles, entendeu? Eles conhecerem um pouco também do meu caráter, além da luta. Então, isso daí eu acho que é muito importante também, entendeu? É uma maneira de a gente poder, de uma forma ou outra, ter esse acesso diretamente. O senhor sabe muito bem disso. Eu vou falar mais uma coisinha, tá, gente? Olha só. O Pedrinho, como eu também, cara, a gente tem uma visão dentro da cultura americana, talvez até um pouco diferenciada da maioria. Por quê? Porque os dois casaram com a americana. Isso, querendo ou não, cara, pô, a gente cresceu. As nossas crianças foram crescidas dentro da cultura americana. Isso te dá um entendimento muito grande do que é agressivo e do que não é. Por exemplo, o humor americano é diferente do humor brasileiro. Algumas coisas são aceitas aqui, são bem diferentes, que não são agressivos na cabeça, na filosofia dos caras. Não são. Mas é o tipo da cultura, tipo do humor, tipo do que causa interesse. Entendeu? Agora, se você não tem isso, você pega palavra por palavra, é como aprender inglês. É difícil traduzir daqui para lá. Você cria um entendimento da palavra e você, através da cultura, vai entender o que é que aquilo significa para você.
que acontece no MMA? O Pedrinho sabe disso. Os caras precisam de personagens, e os personagens vendem. E tem um blueprint, tem um histórico do WWE que é muito enraizado da cultura americana e do boxing, onde esse lance, gente, eu falei isso antes, o Pedrinho sabe que eu vou falar aqui os caras têm uma cara na frente do outro aqui. O primeiro que tocar vai para prisão. No Brasil não existe isso, cara. Então o cara tem que desenvolver, cara, um tipo de comunicação verbal para ofender qualquer outro, porque não é só na mão, não. Faz sentido? Então, cara, esse trash talk, de alguma certa maneira, o cara tem que ser interessante, engraçado. E tem gente que não é capaz de fazer isso, cara. Simplesmente tem gente que se força para tentar seguir o blueprint do que a empresa está mandando, mas o cara não é inteligente, ou o cara não tem esse humor, ou o cara não tem isso e se torna agressivo, pô. Aí o cara fala, meu irmão, minha janelinha é pequena para ganhar isso, eu vou xingar a mãe do cara para ver se funciona. E Perfeito, funciona, esse é o detalhe. De Exatamente. Mestrão, é o seguinte, vamos para o terceiro convidado desta terça-feira. Ele é natural de Brasília, tem 31 anos, atualmente compete na categoria peso leve do UFC. E no dia 14 de março de 2020, precisou de apenas 40 segundos para vencer por finalização no primeiro round o Damir Hadzovic. Renato Moicano, seja super bem-vindo ao De Cara com a Fera. Fala aí, pessoal, beleza? Prazer estar aí com vocês. Um abraço aí pro Pedrinho. I want five more. Aí. Nossa. Fala, Pedrinho, moleque doido. I want to fight more, o inglêsão daquele jeito, né? Aquele inglêsão do seu Creyson. Mas tá valendo. O mestre Libório não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem. Abraço aí pro mestre. Também, Renato. Ouvi falar muito bem de você também, viu, cara? Pô, o pessoal Adriano, embaixo... Miquinho sempre falou muito bem. Sempre falou muito bem de você, o Thiaguinho Moisés, a galera da TT. Então, um grande abraço aí. Um prazer estar aí na live. Prazer meu, pô. Prazer nosso. Ô, Moicano, é o seguinte, primeiramente, parabéns para você. Tá fazendo aniversário, tá ficando mais experiente. E agora eu quero saber o seguinte, conta um pouquinho da sua finalização no dia 14 de março. Finalizou 40 segundos, não deu nem pra gente preparar pipoca, hein, Moicano? Pois é, foi uma sorte que o adversário não sabia jiu-jitsu, né? Eu vi as lutas dele, entendeu? E ele dava as costas toda hora, que nem vários atletas dão aqui, né? Principalmente os americanos. E eu sabia que ele ia entregar as costas, só não sabia que ele não ia defender, né? Então, cheguei na posição, fechei o cadeado, botei o matalhão, ele ficou tentando lutar com a mão ali, eu já girei, consegui encaixar o matalhão, e o matalhão é um golpe básico, né? Mas que depois que encaixa é difícil defender. E tive a sorte aí de finalizar rápido, só faltou o bônus. Sorte nada, pô. Não chama de sorte não, porque não é, pô. Ô, Rafa, me dá só um segundo. Feito, sim. Só um segundo só. Sim, Pedrinho. Eu tenho uma preparação agora com o nosso treinador, o VV, que é o preparador do Moicano também, e eu vou ter que sair. Seria possível? Perfeito. A gente agradece demais a sua participação. Seja sempre bem-vindo. Retorne, hein, ô Pedrinho. Muito obrigado mesmo. Com certeza, mestre. Vou mandar sim, Manda um abraço pro VV lá. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a galera da rádio aí, todos vocês aí pela recepção. E foi um prazer estar aí, poder aí. Desculpa não estar podendo ficar até o final, que eu tenho um compromisso agora. Mas eu mando um abração bem grande para vocês e mais uma vez obrigado aí pela participação. Esse é o Pedrinho Monhões, nosso Pedro Monhões, casca grossíssima, toda a sorte do planeta para você. Ô, Moicano, é o seguinte, Moicano, atropelou 40 segundos, tá na quarentena, tá treinando, tá querendo o braço, cabeça, o cara tá que tá, meu irmão, é o título? Tá projetando o quê pro ano de 2020? Não, pois é, eu quero, né, eu acho que todo atleta, isso aí é uma parada até clichê, todo mundo quer lutar pelo título, mas eu não quero atalhos, não, eu quero lutar contra os caras duros, e eu sei que tem muita gente aí que está evitando lutas, né? Principalmente contra o Makhachev, que é um atleta duro, amigo do Khabib, eu quero lutar com esses aí. E o Gillespie também, que é um atleta duro, está vindo de derrota para o Kevin Lee, mas fiquei sabendo que ninguém queria lutar com ele, pois eu estou aí no peso leve para voltar às origens do jiu-jitsu e finalizar esses caras aí. E aí, André Fernandes? O cara tá que tá, hein, André?
Sem Deixa eu sombra falar de só uma dúvida. coisinha. Você lembra que a gente estava falando sobre personalidade, cara? Como é que você vai acreditar que esse garoto está falando a verdade? É impossível, cara. Tá entendendo? O que ele está falando é real. Não tem como, cara. Isso aí. Mas tem gente que tenta fazer alguma coisa assim e não consegue. Jamais. Não é? É bem verdade isso, né, cara? Eu só queria fazer essa observação. Mas André Fernandes, Renato Amon e o Luquinhas. Renato, ele já mostrou isso em vários momentos da carreira, inclusive enfrentando o próprio José Aldo, que é uma lenda, enfim. E agora vive um momento de ascensão novamente, né? E naturalmente você está buscando esse título, você já falou dessa sua perspectiva de realizar essa luta com esse grande atleta. Na sua visão, quantos passos até a conquista desse tão sonhado cinturão na carreira? Não, é muito difícil. Essa categoria 70 é uma categoria complicada. Eu costumo dizer que ela é mais difícil que o peso pena, né? Como você mencionou, eu perdi para o José Aldo, depois perdi para o zumbi coreano, e agora estou numa categoria nova, né? Em que eu tenho que primeiro me firmar. Mas, assim, eu acho que o UFC tem que ter um critério, entendeu? Porque, por exemplo, eu estava em 7º do ranking, apesar de duas derrotas que eu tinha sofrido. Eu tinha sofrido para adversários que estavam entre os 3 primeiros colocados, que eram, na época, o José Aldo, e o Max Holloway foi outro cara que eu perdi, que estava em 2º, e o zumbi coreano, que hoje em dia, se eu não me engano, está em 3º. Mesmo eu perdendo essas lutas, eu fiquei em 7º do ranking, e quando eu pedi para subir, eles me botaram com um cara desranqueado, né? E eu finalizei em 40 segundos, e nem entrei no ranking da 70 e saí do ranking da 66. Então, a projeção que eu faço é entrar no ranking. Depois de entrar no ranking, dependendo do cara que eu vencer, né? Dependendo do cara que eu vencer, eu vou vendo o próximo passo. Por exemplo, se eu venci, sei lá, um cara que está em 10º, eu vou querer um que seja o 5. Se eu vencer o que está no 5, eu quero o primeiro. Então, eu sempre penso lá no futuro. Mas o que acontece é o seguinte: essa categoria é difícil, ela é uma categoria complicada, mas eu acho que eu vou me dar bem pelo estilo da categoria. Eu acho que, enquanto a categoria de peso pena estava mais para strikers, né, como o Max Holloway, o próprio Volkanovski, o Zumbi, o Aldo, essa categoria de 70 ela é mais dominada por grappling, pelos grapplers. E eu ainda não mostrei o jogo que eu posso fazer. Essa última luta eu mostrei, mas eu venho treinando jiu-jitsu a minha vida inteira. Tenho me especializado no wrestling e eu acho que eu vou vencer esses caras aí com grappling, como aconteceu com o Charles do Bronx, que subiu de categoria e está melhor, utilizando mais o jiu-jitsu, com mais força, perdendo menos peso. Então, meu objetivo é o cinturão, mas eu quero lutar com um cara agora ranqueado. Eu duvido que alguém no top 10 vá lutar comigo, porque eu estou sem ranking. Então, por isso que eu estou chamando esses dois. No top 15, que são 2 caras duros, que ninguém quer lutar, e eu quero entrar no ranking. Então, nada melhor do que eu vencer esses caras aí. Esse é o Renato Moicano, Renato Amon, o cara tá querendo o título, meu. Casca grossíssima. Entra aí, Renatinha. Empolgadíssimo, animadíssimo, figuraça. Aliás, eu acho, não sei se você concorda comigo, nessa luta que você finalizou, né, no Mata-Leão em 44 segundos, e quando você terminou, você ficou muito, né, emocionado com a finalização, e aí foi o I want to fight more, né, lá para o adversário. E você acha que talvez tenha sido essa emoção, essa provocação aí, e que tenha, de repente, tirado o teu bônus aí da noite, assim, tipo, meio um castiguinho, assim, pela atitude, assim, muito provocativa, vamos dizer assim? Sim. Eu pensei que fosse isso, mas talvez não seja, porque o UFC... Eu cheguei no finalzinho do que o Libório estava falando, o UFC gosta dessas provocações, né? Eu não sei se teve a ver com o UFC, porque também a comissão que estava era a Comissão Atlética Brasileira. E o juiz até me falou assim, ele falou, da próxima vez você não faz isso não, que a luta não tinha acabado, eu poderia até te desqualificar por atitude antidesportiva. Então eu fiquei sem saber, mas eu não sei exatamente o que foi. Eu acho que eu mereci o bônus, principalmente por estar lutando ali na cidade e por ter mostrado a deficiência do jiu-jitsu, porque é o seguinte, como eu vi algumas pessoas falando, você finalizar o cara é tranquilo. Agora, você finalizar em 40 segundos é difícil. Você pegar outro atleta que é profissional, que está no nível do UFC, você botar para baixo, pegar a costa e finalizar em 40 segundos é difícil. Então, eu achei que merecia o bônus e era um dinheiro que faria falta.
né? É o Faria não, cascalho, que fez, mestre né? Libório. Ei, mestre Libório, Acabou o de ser pai, cascalho. né, Renato? Acabou de ser pai, né? Meu irmão tem muita fralda para pagar. Muita fralda, caríssimo. Esse cara é figura, né? Gente, isso aí é muito político, gente. Tem muita política envolvida nisso, né? É verdade. Tem vezes até que o cara que não era para lutar e acaba aceitando uma luta e dá um suporte para uma outra, para a empresa, em uma outra ocasião, os caras. Uma mão lava a outra ali, né? Uhum. É verdade. Mas é bom saber tudo, viu, cara? Como o Pedrinho falou ali, gente, desculpa, Rafael. Como o Pedrinho falou, é bom conhecer o pessoal e saber como eles pensam. Como eles pensam é bem importante para poder crescer na empresa, entendeu? É importante, né, Messi? Porque é o seguinte, muita gente acha que é esporte, mas eu falo para todo mundo, isso é entretenimento. Isso é entretenimento. Eles te pagam o quanto você vale aqui numa empresa. E sem falar o seguinte, tem a ver com o que você vende e tem a ver com o que você aceita, né? Porque nós brasileiros, eu me incluo nessa, a gente aceita qualquer coisa, entendeu? A gente é os cards mais que eles encaixam de qualquer forma, a gente é os atletas que eles pagam de qualquer forma. Então, a gente tem que ter toda uma gestão aí de business mesmo para poder estar lidando com os caras. E empresa é relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com o cara, com certeza eles vão te favorecer, né? É o Nick. Eles chamam de Lucas nicho. Rodrigues. Então, queria falar aí com o Moicano. Cara, seu último combate veio com muitas novidades, né? Foi a primeira vez que você lutou pelo UFC na sua cidade natal. Também foi o primeiro UFC com portões fechados devido à pandemia. E a novidade mais importante que foi a sua estreia na divisão nova, 70 quilos. Apesar de ter sido uma vitória rápida, né? Você conseguiu sentir alguma diferença? Você conseguiu sentir algo positivo nessa sua estreia? Você conseguiu ver alguma evolução do Renato de 66 para o Renato de 70? A primeira evolução foi aquela que eu estava te falando. Eu treino jiu-jitsu desde os 11 anos de idade e em nenhuma luta do UFC eu tinha colocado o jiu-jitsu em prática ofensivamente. Eu sempre usava ele defensivamente, ou seja, usando... Até por causa do próprio modelo. Eu acho que o esporte ele segue um modelo assim. A gente vê quem está no topo, vê o que os caras fazem e tenta copiar. E na minha época era o José Aldo e o Renan Barão e eu queria ter o estilo deles, que era o seguinte, ser striker, boas defesas de queda e usar o jiu-jitsu como oportunismo. Mas eu tenho percebido cada vez mais que cada vez menos gente sabe jiu-jitsu, né? Cada vez menos gente sabe jiu-jitsu. E por isso eu acho que o jiu-jitsu vai começar a voltar a ditar muito o ritmo, principalmente porque a gente agora está misturando com wrestling, porque antigamente nas lutas de MMA e Vale Tudo, os caras já entravam tentando quedar e puxando para a guarda, aí não é eficiente. O jiu-jitsu é eficiente da forma que o Khabib luta, apesar dele ser um wrestler, né? É isso, é botando pressão. Eu não estou dizendo que eu vou me fazer igual, porque eu também não tenho as características físicas, mas eu digo o seguinte, ser agressivo em pé, buscar o clinch, buscar a queda sempre que der, porque é onde tem menos chance de erro. A trocação, por mais que você seja bom, você sempre tem chance de erro. Agora, o jiu-jitsu, você não finaliza ninguém por sorte, né? Pegou a mão no queixo. Não, o jiu-jitsu é a arte do melhor. Tanto é que você vê em luta de jiu-jitsu, sempre vence o melhor. Não tem essa, é difícil ter um azarão, né? De pegar um golpe de sorte. Não tem golpe de sorte. Então, eu acho que a gente vai começar a trabalhar mais. A primeira evolução foi essa, é ter buscado mais a luta de chão. E a segunda parte, eu acho que é justamente pelo fato de não perder tanto peso, eu vou estar mais condicionado para buscar as quedas sem cansar. Porque como eu perdia muito peso, eu tinha medo de ficar entrando nas quedas e meu rendimento cair. Então, foi rápida a luta. Se me perguntasse, eu preferia que tivesse durado mais. Eu preferia que ele tivesse defendido a primeira queda para me ver como é que eu me sentia. Mas, em geral, eu falo mais pelos treinos, né? Pelos treinos eu estou me sentindo muito melhor, perdendo menos peso e estou me sentindo mais saudável e acho que isso aí vai ter uma consequência melhor na minha performance e na minha carreira como um todo, ao longo prazo. Então, eu só vi coisas boas. Então, estou doido para lutar de novo para ver como é que eu vou me sentir na próxima. Maravilha, esse é o nosso Renato Moicano. Turma boa, é o seguinte, o tempo foi
foi embora, foi para o Beleléu, o tempo estourou. Quero agradecer demais ao mestre Ricardo Libório. Mestre Ricardo Libório, obrigado demais pela sua participação, hein? Não, obrigado a vocês, viu? Pode contar comigo aí quando vocês quiserem de novo, a gente volta de novo. Foi um prazer falar com a Renatinha, com o Renato, o André, Lucas, Rafael e a fotografia do Bruno aí. Tá? Renatinha, um grande abraço. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus, tá? Gente, valeu, mestre. Foi uma honra te receber aqui. Nossa, queria ficar ouvindo suas histórias aí por vários programas. Mas eu continuo te acompanhando nas suas lives, que são histórias maravilhosas. Um prazer também conhecer aqui o Moicano, figuraça. Estamos torcendo muito por você. Na próxima aí, a gente tem certeza que você vai conseguir aí galgar seus objetivos aí com muito sucesso. E agradecer a nossa galera maravilhosa aí do De Cara com a Fera, que está sempre ligadinho com a gente. Continue aí com a gente, que o nosso programa também está decolando. É isso. Moicano, vai com tudo, hein, cara? Tu é brabo demais, hein? Obrigado demais pela participação. Galera, fica com Deus aí, fica com saúde, hein? Valeu, André. Luquinhas, não tem colé. Na próxima semana o bicho vai pegar. Valeu, galera. Valeu. André Fernandes. Tá careca, André. Vai jogar videogame agora, André? Hoje tem final, rapaz. Caraca, tu é muito fanático.